Oi meninas, estou aqui para tentar falar um pouquinho para vocês sobre como ajudar no processo de prolongamento de soneca. Então, o que vocês podem fazer para ajudar com que os bebês de vocês tenham uma soneca mais longa, né? Não aquelas sonecas curtinhas de 30 minutos, 40 minutos. Então, a primeira coisa que é fundamental é a gente entender que eu estou falando isso principalmente para os bebês acima de 3 meses, né? Normalmente os bebês menores de 3 meses, eles ainda não têm uma rotina bem estabelecida, ainda tem um pouco de dificuldade de diferenciar dia e noite, isso dificulta um pouquinho mais o processo, tá? Mas a partir do 3º mês, o bebê já consegue começar a fazer essa diferença. Então, uma coisa fundamental pra gente iniciar esse processo, primeiro, é entender as janelas de sono do bebê. Então, qual horário que o seu bebê, quanto tempo mais ou menos o seu bebê consegue ficar acordado, quais são os sinais, né, de que ele tá te dando, de que ele tá com sono, de que ele precisa dormir, e você conseguir identificar, então, isso que a gente chama de entrada de sono do bebê, que é esse momento que vai ser antes do bebê estar efetivamente exausto, mas que ele já vai estar cansado para dormir. Então, isso é o primeiro passo. A segunda questão é você conseguir preparar esse ambiente de sono para ele. Então, aonde o bebê vai dormir, se esse local é fresco, tem que ser um local fresco, a questão dos barulhos externos, né? Então, eu sempre sugiro a utilização do ruído branco, tanto para ofuscar barulhos externos, como para ajudar na continuidade do processo de soneca, né? Para que essa criança consiga dormir mais. A roupa, um pequeno ritual de sono antes, né? Então você vai fazer essas preparações que são importantíssimas, tá? Tanto quando para o sono da noite como para a soneca de dia, você pode criar um ritual, desde que o ritual do soninho de dia seja um ritual bem curtinho, né? Não é um ritual mais longo, não precisa de muitas coisas, né? Então, normalmente um ritual bem curtinho. Então, preparar esse ambiente e esse ritual vai ser fundamental. E por fim, o que fazer, né, para ajudar esse bebê então a esticar. Natália, eu já faço isso tudo e mesmo assim meu bebê com 30 minutos está dormindo, 40 minutos que está dormindo ele acorda. Então o que eu posso fazer? Bom, vamos lá. Sabendo mais ou menos o tempo que o seu bebê permanece dormindo, se você tiver a babá eletrônica vai ajudar bastante, porque você pode ficar olhando na babá. Ou se você não tiver uma babá eletrônica, quando chegar mais ou menos aquele horário que ele costuma acordar, você vai entrar no quarto que o bebê está dormindo em silêncio total e absoluto, sem nenhum estímulo, e você vai ficar observando esse bebê. No primeiro sinal que ele der de que ele está começando a despertar, você vai fazer o xixi com a sua boca, né? Você pode tanto bater no bumbum, começa antes sem tocar, só fazendo shh, shh, shh. Ou você pode tocar no bebê e fazer, né? Dar pequenos tapinhas no bumbum. Ou se você vê que nada disso está funcionando, você pode até mesmo ninar o bebê ou amamentar o bebê. É um processo que no início não vai funcionar. Então você vai fazer uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, às vezes você vai fazer uma semana inteira e você não vai ver resultado. Mas a consistência deste processo, fazer isso em várias vezes, em várias sonecas, vai ajudar o seu bebê a depois aprender a emendar esse ciclo de sono, porque normalmente ele desperta porque ele está justamente na transição de um ciclo para o outro. Então, quando você percebe, quando você consegue dar a sensação da continuidade desse ciclo, você vai ver que ele vai com o tempo aprender a fazer emendar esse ciclo sozinho, né? Fazendo então essa transição entre um ciclo. Então ele desperta porque ele está na transição de um ciclo para o outro. Então quando você faz isso, você ajuda o bebê a passar por essa transição sem ter um despertar. Então isso tem que ser antes dele despertar. Tá? Tem que ser antes dele despertar. Por isso que você tem que entender o processo, ficar ali olhando para entender exatamente esse momento. E daí você vai ajudá-lo a passar por esse processo sem despertar completamente. Você vai o que vai fazer isso funcionar, às vezes você vai fazer 1, 2, 3 vezes, até uma semana e pode ser que não funcione. Por quê? Porque o que vai fazer funcionar é a consistência do processo. Então, com o tempo, você fazendo isso repetidamente em todas as sonecas que ele despertar, você vai ver que ele vai aprender a fazer essa transição sozinho, sem você precisar de fazer esse processo. Então, é um processo que vai ser de consistência e continuidade, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que ajude vocês e depois voltem aqui para me contar se tá funcionando com vocês esse processo de prolongamento de sonecas, tá bom? Um beijo grande!